Durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma representante da comunidade judaica, Clara Ante, foi assessora da presidência. Em conversa com a nossa repórter Priscila Celino, ela falou sobre a sua relação com Israel e o governo Lula. Confira! Olá! Hoje eu vou conversar com Clara Ante. Ela foi assessora do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e hoje ela é uma das diretoras do Instituto Lula. Tudo bom, Clara? Tudo bem, Priscila, tudo bem, os ouvintes, os telespectadores da TV Shalom Brasil. E como então começou a sua carreira na política? Como é que você entrou nessa carreira? Eu não vejo a política como uma carreira, né? Eu comecei muito cedo, eu tinha pouco mais de 15 anos quando teve o golpe militar. E eu fiquei muito incomodada com tudo que aconteceu e posso dizer que de alguma maneira, um pouquinho, às vezes um muitinho, às vezes, de alguma maneira participei de todas as atividades que ocorreram contra a opressão da ditadura militar e a construção da democracia do Brasil. E como que foi trabalhar como assessora do ex-presidente Lula? Isso aí você precisa perguntar para ele, né? Então, eu conheci o Lula em 1977, eu era diretora do Sindicato dos Arquitetos, a gente se conheceu no movimento sindical, fizemos todo o processo de construção da CUT juntos, obviamente cada um no seu sindicato. Em 1980 eu participei de um enorme comitê maravilhoso que funcionou na Assembleia Legislativa em apoio à greve do ABC, a greve dos metalúrgicos. E também, enfim, nós participamos então do processo tanto de construção do novo movimento sindical, do novo sindicalismo no Brasil, como da construção do PT, né? Então, a gente se conhece há muito tempo. Quando eu fui deputada estadual, ele foi deputado federal, a gente conversava muito, eu era líder aqui, ele era líder ali. E depois que terminou o mandato dele, ele me convidou para ser assessora dele lá na presidência do PT, né? Em 91. Então, eu estou aí, pelo jeito, nós estamos nos entendendo bem, né? E fazendo um trabalho que eu me orgulho muito, eu tenho muito orgulho dessa trajetória e especialmente desse momento em que eu estou trabalhando com o presidente Lula até hoje. Como que a senhora vê o governo Lula? O governo Lula foi quase que uma virada, no sentido de que o Lula ele conseguiu construir uma fórmula muito rara no mundo, tanto é que hoje em dia muitos países o convidam para ele relatar como que ele fez, para quê? Para articular o crescimento econômico, a distribuição de renda, a melhoria da vida da população e a democracia. E como é que a senhora então poderia falar sobre esse governo, talvez um resumo desses 8 anos, assim, você trabalhando ao lado dele, as conquistas que ele teve? Foram conquistas muito importantes, não dele, do Brasil, né? Eu acho, primeiro, a imagem do Brasil no exterior, todo mundo que viaja sabe disso, se sente orgulhoso de ser brasileiro. O Brasil era pouco conhecido, muito pouco respeitado. Hoje é uma instituição do mundo. Em segundo lugar, que eu já disse, a melhoria da vida do povo, a educação, só para pegar o exemplo de escolas técnicas federais, o Lula fez em 8 anos mais escolas técnicas federais do que desde Nilo Peçanha no começo do século passado até quando ele assumiu. O emprego, mais de 15 milhões de empregos foram conquistados. Então acho que são características, não que não tem um monte de problemas para resolver, claro, mas o patamar do país na política, na inserção internacional, na economia, no social, ele se elevou enormemente. Enquanto assessora do presidente, a senhora se tornou uma mediadora entre o governo dele e a comunidade judaica. Como é que aconteceu isso? O presidente Lula me pediu, porque é tudo que foi feito durante o governo dele, de aproximação com a comunidade, inclusive Lula foi o primeiro presidente brasileiro. Nenhum presidente brasileiro tinha ido a Israel antes dele. As relações com Israel, o crescimento da economia, a entrada de Israel no Mercosul, tudo isso foi comandado, digamos, diretamente pelo presidente Lula.
né? Então, o que ele me pediu, eu estando no gabinete, é que eu fosse a pessoa que conversa com as organizações da comunidade e, quando preciso, ele conversou muito, recebeu várias vezes, foi em todas as cerimônias em memória das vítimas do Holocausto. Então ele teve uma proximidade muito grande e no dia a dia eu que era interlocutora, mas não que fosse mediadora. E durante o governo Lula se aproximou bastante do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, e isso não agradou muito nem Israel e nem a comunidade judaica. Como é que a senhora enxerga esse episódio? Veja só, o presidente Lula se aproximou de todos os países do mundo, primeiro, se relacionou com todos os países, independentemente de qual governo está lá. O que o presidente Lula fez foi um esforço de construir um diálogo para evitar que haja uma guerra no Oriente Médio. E que, curiosamente, o que está acontecendo hoje, que os presidentes dos principais países do mundo aceitaram conversar com o presidente Ahmadinejad, o que está acontecendo agora é o que o Lula queria que acontecesse, porque ele constatou que nenhuma das grandes autoridades mundiais nunca tinha conversado sobre o assunto, só falavam a respeito, mas não com, né? Então, ele fez um esforço no sentido de construir um canal para evitar a guerra, para construir a paz. É isso que ele fez. Se alguns não compreenderam, uma pena. Agora a senhora é diretora aqui do Instituto Lula. Qual que é o objetivo desse instituto e como que ele funciona? Então, o Instituto, nós estamos focando hoje a ajudar a integração latino-americana, mais em âmbito da política, da elaboração de um pensamento, porque tem muitas organizações no continente latino-americano e tem a experiência amarga que está agora, não amarga, mas que está sendo amarga nesse momento da União Europeia. Então é muito importante ter uma reflexão sobre a integração latino-americana que precisa ocorrer, mas é preciso ver direito o que as outras experiências nos ensinam. Além disso, bom, lógico, o Lula é procurado para tudo que você pode imaginar, até tivemos a Federação Israelita teve aqui outro dia, batemos um longo papo, diretores da Federação Israelita de São Paulo, teve também um grupo de judeus que está buscando uma aproximação entre israelenses e palestinos. Aqui acontece de tudo, todos nos procuram, a gente tem que selecionar. E hoje nós estamos num compasso de espera, né, para a recuperação total do presidente Lula, para a gente poder atuar mais tranquilamente, né? Claro que ele faz muita falta e ele mesmo também não aguenta mais, ele está louco para voltar para o dia a dia, para as atividades, né? Nós temos um site, né, www.institutolula.org. E a senhora então tem origem judaica? Como que é a sua família, a sua origem, onde a senhora nasceu? Meus pais nasceram na Polônia, se conheceram no final, um ano antes do final da Segunda Guerra Mundial, no Cazaquistão, né? Ambos são da Polônia, mas de lugares diferentes. Eles se conheceram lá, minha irmã mais velha nasceu na Alemanha e eles migraram para Bolívia, eu nasci na Bolívia, e depois viemos para o Brasil, onde nasceu mais uma irmã minha, e toda a minha família foi para Israel aos poucos, cada um foi indo, de repente está todo mundo lá. Eu vou muito lá, eu acompanhei a ida do Lula, né? Na época eu fiz umas 3 entrevistas de TV, umas 4 de rádio, porque eu falo hebraico, então eu fui bastante procurada naquele momento. E o ano passado eu fui dar uma palestra, dei uma palestra em hebraico, suei muito para me preparar, porque o vocabulário eu tenho um vocabulário muito pobre, muito do cotidiano, mas consegui, fiz uma palestra sobre os 8 anos do governo do presidente Lula. E a senhora então tem alguma coisa para dizer para os nossos telespectadores, alguma mensagem para eles? Muito carinho, esse programa, por ser um programa legal, evidentemente tem um público muito bacana, um grande abraço para todos, espero sempre ter mais uma ocasião de conversar e agradeço muito a visita de vocês aqui no Instituto Lula. Muito obrigada, Clara. Obrigada, Priscila. E você, continue com o Shalom Brasil.